Bom dia a todos, aqui vai mais um áudio-vídeo meu, e nesse áudio-vídeo eu vou trabalhar com vocês os mistérios, a intenção por trás dos mistérios, complementando os outros áudios. Ele vai ser um pouco estranho no começo, mas depois as pessoas vão perceber que eu estava pensando de uma maneira simples das pessoas entenderem como é um processo de criação. Então hoje vai começar bem maluco o meu áudio. Eu vou fazer uma contagem aqui de números, uma forma de vocês refletirem como as coisas acontecem, de uma forma completamente aleatória. Eu não vou falar o que são esses números, mas depois eu vou conversar com vocês sobre isso e ver como ela tem tudo a ver com o ser humano e com o plano divino também. Os números que eu vou contar estão em ordem, são esses: 28, 16, 24, 21, 28, 16, 16, 13, 66, 44, 53, 643, 113, 5, 53, 5, 1, 1, 1, 27. Aí eu posso perguntar para algum de vocês, o que está por trás desse pensamento dele? Por que ele fez essa contagem de números? Né? Porque ele foi contando número por número. Na realidade, é isso que acontece com a gente. As informações vêm como um caos e depois a gente precisa processar e organizar. Então, por trás de tudo existe uma intenção, existe um propósito. Esse propósito, no início, ele é velado. Agora, eu vou revelar por quê. Eu estou usando aqui o 9º selo do calendário maia, que é da Lua, para falar sobre um assunto simples, né? Que, a partir do 9º tom também do calendário maia, né? A gente chama isso apenas intenção. Então, o número 9 é apenas uma intenção. Se isso vai ser concretizado ou não, são outros 500. Entra aí o livre-arbítrio. A minha intenção é que vocês entendam hoje como existe todo um plano divino ligado entre todas as escrituras de todos os povos, como toda a ciência, como todas as artes, no início eram unificadas. E depois o homem fez a separação disso. Eu vou usar as escrituras sagradas para confirmar essa minha teoria. Até aqui é uma teoria, porque eu vou ter que debater com vocês se isso é real ou não, se isso é verdadeiro ou não. Mas eu vou usar primeiro esses números aleatórios para conversar com vocês. Se vocês somassem todos esses números que eu falei, fosse eu vou pegar esses números e vou somar. Vocês iam ver que tem exatamente 260. Ao todo tem 260. Esses 260 números são divididos, são 27 se você for contar. A soma dá 260 e eles são 27. Eles representam nada mais do que o Novo Testamento. Nada mais que o Novo Testamento tem 260 capítulos e 27 livros. Agora vem uma coisa importante. O nosso calendário maia, que eu tanto falo, né, o calendário do encantamento do sonho, né? Por isso que está lá no começo do Manual dos Magos. Os 260 quins do calendário do encantamento do sonho, o calendário da paz. Então, está em paz os 260 quins do calendário maia com os 260 capítulos do Novo Testamento. Para quem quiser estudar, pode estudar cada capítulo um quin, porque um leva ao outro e o outro leva a um. Eles estão em sintonia. Eles estão na mesma linhagem de
conversa. Essa linhagem de conversa eu vou chamar de espiritual. Mas, para eu falar de espiritual, eu tenho que envolver o ser humano nisso, o homem nisso. Então, no meu último áudio, vídeo, eu falei sobre o número 6. Né? Eu falei sobre o número 6. Só que eu não dei muitos detalhes do que seria esse número 6 num plano prático. Eu fiz vocês pensarem, eu coloquei situações de medida, de geometria e etc. Mas isso fica muito não concreto, não palpável. Sempre meu objetivo é deixar as coisas cada vez mais palpáveis. Bom, eu fiz uma relação de tempo com geometria linear, né? Eu fiz que vocês pensassem que o pequeno e o grande podem estar interligados. Então é muito interessante porque o calendário maia, quando ele fala de um Kim, ele dá uma informação muito pequena de algo. Ele fala de um Kim e fala de apenas uma frase. Então ele se torna essencial, mas tem pouca substância. A gente precisa de substância. A gente precisa de essência, mas precisa de substância para poder ser alimentado, para poder ser nutrido. A essência a gente nunca pode esquecer. A substância a gente precisa ter até para se proteger da luz. Porque como a luz é infinita, ela é muito forte, você precisa da substância para não se queimar com a luz que é muito forte, que é a luz divina. Bom, agora eu vou colocar a ligação disso e como ela é feita de forma concreta, de forma objetiva. Vocês já contaram as medidas que formam um cubo? Um cubo, né? Um cubo, ele é formado por 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. 8 arestas, 12 vértices e 6 faces. A gente tem que somar isso. Então, 12 mais 8 mais 6 dá 26. Então, o cubo ao todo é 26. 26. Se o calendário maia tem 260 Kims, 260 dias, e o Novo Testamento tem 260 capítulos, eu posso fazer uma ligação. Imagine que cada dia pode ser um capítulo da sua vida. E um ano vai formando livros. Livros e livros e livros e livros e livros. Então, cada ano você tem uma renovação da sua vida. Você não morreu. Então, você foi livre. Mais um ano de vida. Voltando a esse assunto que é extremamente importante, a gente sabe que o número 26, quando reduzido, fica 2 mais 6, que é igual a 8. Então, tanto o Novo Testamento, que é 8, quanto o calendário maia, que é 8, são o símbolo do infinito. Em outro áudio eu falei que o 8 tinha a ver com justiça. Comparei com o arcano do tarô da justiça e expliquei a importância da gente se mirar no infinito, no sem fim. Lá na maçonaria, para quem conhece, eles têm que fazer uma pedra cúbica, né? Tem que lapidar uma pedra, o aprendiz até virar um cubo. Hoje a gente tem imagem na internet de tudo isso, imagem no Google, você vai onde você quiser, você vai achar esse cubo também no arcano do imperador, né? Como o ser humano foi feito no 6º dia, quando eu falei das medidas do cubo, agora eu vou comparar com as medidas do universo.
do nosso universo que a gente está, do nosso universo material. Então, no universo tem 4 direções: norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. Então, quando o ser humano olha para ele próprio, acontece a mesma coisa. A cabeça está voltada para cima, os pés para baixo, os braços dão a direção, né, que ele pode ir virando, norte, sul, leste, oeste, e se ele fizer essa conta, ele vai achar o número 6. Então, o homem é um microcosmos. Mas ele só vai entender que ele é um microcosmos o dia que ele entender o cubo. Quando ele entender que o cubo representa o microcosmos, aí ele começa a ter como receber luz lá de cima. Como é fácil de entender isso? Para você carregar água, você precisa de uma caixa. Uma caixa tem, na realidade, a medida de um cubo. Então, o homem tem que estar aberto a receber as coisas de cima. É claro que as pessoas vieram fazendo separação de escritura. Eu sou católico, eu sou judeu, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo e etc. Isso é normal, porque enquanto que elas não chegarem numa evolução, que elas percebam a unidade das coisas, elas vão fazer separação, porque elas não entenderam que o espírito é a unidade. Quando a gente fala espírito, a gente está falando da unidade. A gente está falando da essência, da substância, unido já ao divino. Isso só vai acontecer quando o homem colocar Deus no centro. Não os seus interesses no centro. Deus no centro. Quando eu falei das 12 arestas do cubo, eu vou chamar isso agora dos 12 signos do zodíaco. Quando eu falei do número 6, eu vou chamar isso das faces que o ser humano tem que explorar a partir dele mesmo, a partir do seu eu, a partir do centro, né? Então, 6, na realidade, passa a ser a exploração do homem. Norte, sul, leste, oeste, acima, abaixo, e Deus no centro dele. Deus no coração dele. E o número 8 é a vontade que ele tem de se elevar, ir para a luz, ir para o infinito, acabar com as suas limitações. O dia que ele quiser acabar com as suas limitações, ele vai se voltar para o céu, ele vai se voltar para o alto, ele vai se voltar para o infinito. Claro, usando agora o calendário maia, eu vou usar 3 selos. O selo 12 é chamado humano. Então, se o 12 é o primeiro selo que aparece em contagem como humano cristal, o homem precisa voltar a ter a pureza, né, a clareza, a transparência do cristal. O 6 é que vai se dar uma oportunidade para ele, né? Se o 12 é humano, o 6 é o enlaçador de mundos, né? Se o 12 é humano, o 6 é o enlaçador de mundos. E o 8 são as estrelas, a arte, o modelo, a elegância que o céu já apresenta. Se a gente pegar o selo da estrela no calendário maia e contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tem as 4 direções norte, sul, leste, oeste e as 4 elementos, as 4 tribos, como vocês quiserem: fogo, água, ar e terra. Então,
todo o mistério da vida pode ser baseado no cubo. Mas, Celso, por que o mistério da vida pode ser baseado no cubo? Porque se ele tem 4, se ele é feito de quadrados, vezes 6, né? 4 vezes 6, 24. Então, o mistério do cubo é o mistério do dia. Esse dia passa por ele os 12 signos do zodíaco, e que o único que pode decifrar isso é o ser humano, que foi feito no 6º dia da criação. Então, nós, seres humanos, precisamos, né, na realidade, se transformarmos conscientemente em cubos. Explorar o acima, o abaixo, o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Sermos o centro da nossa vida, que seria o 7º ponto, né? E ao mesmo tempo estar voltado para o infinito. Ao mesmo tempo estar voltado para o infinito. É claro que quando a gente usou a matemática para não se autoconhecer, esse conhecimento ficou restrito às escolas iniciáticas, às almas privilegiadas que tiveram um estudo mais profundo das coisas. Mas, quando a gente chegou no século XXI, a trindade que está formando, o número 3 que está formando é 6 mais 7 mais 8. Sexta-feira, sábado, porque agora estou comparando com dias, e domingo. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21, que volta a ser 3. Pelo mistério do infinito, 3 mais 8, que é o infinito, igual a 11. 11 representa o signo de Aquário. Bem-vindos à era de Aquário. A era onde o homem vai perceber que toda a divisão que ele fez é por não olhar para ele mesmo e para aquilo que ele foi projetado, né? Estamos na era de Aquário a partir do ano 2001, apenas na intenção, né? Quer dizer, lá no céu está acontecendo, agora tem que acontecer dentro de mim. No planeta Terra está acontecendo, tem que acontecer agora dentro de mim. Bom, então o calendário maia ele tem 20 selos, mas ele foi direcionado para quem? Para o ser humano. Então 20 mais o direcionamento para o ser humano, 21. Mais a existência de Deus, 22. Esse é o número de letras que existe no alfabeto hebraico, alfabeto fenício e assim por diante. É claro que ninguém criou o cubo já existe na natureza. O homem apenas viu aquilo e recriou. Por isso que a maçonaria mostra que a lapidação de uma pedra, né, pode se transformar em cubo. Ela não fala, eu sou Deus, eu sou isso, eu sou... Não fala nada disso. Já existe na natureza, mas alguém lapidou, alguém entendeu, alguém percebeu e colocou as medidas como importantes. Então, a gente vai olhando agora e percebendo que a gente tem várias ferramentas de estudo. Várias. Então, voltando para as medidas geométricas, para a gente simplificar o que eu falei do padrão decimal e geometria, eu falei do cubo no número 26. A pessoa fala, o que tem o 26 com o 260? É simples. Quando eu falo que um cubo tem 12 arestas, 10 cubos tem 120 arestas. Mas a mesma medida,
veio do cubo. Quando eu falo que num cubo tem 8 vértices, 10 cubos somam 80 vértices. Quando eu digo num cubo tem 6 faces, 10 cubos tem 60 faces. Então, se eu somar 60 mais 80, 140, mais 120, 260. O princípio veio do pequeno para o grande. Então, na realidade, agora que a gente sabe que a unidade ela vai se multiplicar em potência, em energia, eu posso chamar essa potência de energia da nossa alma. Quanto mais força eu tenho, mais cubinhos eu posso fazer, com as mesmas medidas, em tempos diferentes, em espaços diferentes, mas com as mesmas medidas. Então, vou dar outro exemplo para vocês perceberem disso. O 3 é extremamente sagrado, mas vamos usar o 3 como tempo. Tempo. Passado, presente e futuro. A gente sabe que tem 4 direções e o centro. Então, você tem norte, sul, leste, oeste e centro. Então, 3 mais 5, 8. 8. Então, o que aconteceu com o ser humano? Se ele tinha todas essas medidas, mas ele negou que existia profundidade e altura, ele não se aprofunda e não quer ir para cima, ele vai ficar rodando por um centro que é imaginário, que ninguém sabe esse centro que ele colocou para ele, se é o dinheiro, se é o poder, se é a paixão, se é o irmão, se é o pai, se é a mãe e etc. Ele vai ficar rodando, 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 rodando apenas num plano horizontal, porque ele não se aprofunda e não vai para cima. Aí as pessoas chegam para mim, ai, mas eu caí no fundo do poço, eu tive muita dor, eu estou sofrendo muito. Ótimo, você está conhecendo que existe profundidade. Você está podendo ir para o centro da Terra. Você está podendo se aprofundar. E só você descendo para você entender que você tem que subir. Esse é o mistério da vida. Esse é o mistério da vertical, da espiritualidade, né? Se não existisse espírito, não existiria profundidade nem altura. E você ficaria rodando, 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 perdido lá nos 12 signos do zodíaco, né? Na roda zodiacal, no cinturão zodiacal, rodando, rodando, mas não saindo do lugar até ficar tonto. Então, Deus te dá a oportunidade de você sofrer, de você cair, de você descer, para você enxergar que existem alturas e você montar o seu próprio centro de vida, o seu próprio cubo. Claro que isso vai se dar em 26 fases. Depois eu vou falar disso um pouco melhor, né? Porque aí você pode comparar com os colégios iniciáticos, porque num colégio iniciático tem 33 degraus. No calendário maia, o dia fora do tempo é o dia 26. No judaísmo, o nome de Deus soma 26. E se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã, porque são leis da natureza. Então, a admissão do número 13 é fundamental para a evolução do ser humano. Por quê? Porque com o 13 ele vai ter base sólida. Ele vai poder entender todo o ciclo zodiacal dos seres humanos, os 12 signos da natureza, do universo, e vai poder transcender. Perceber que tudo aquilo sempre vai ter o bem e o mal, a noite e o dia, porque 12 vezes 2 é 24. 24 horas do dia. Mas ele vai poder transcender. Ele vai poder olhar tudo aquilo dentro dele e escolher só o lado positivo.
só o lado que vai para cima, só o lado que eleva ele. Eu vou acabar com esse áudio agora e depois a gente vai continuar, porque eu vou falar muito das escrituras sagradas, Novo Testamento, Alcorão, e fazer essa ligação com o calendário maia. Muito obrigado.